A inteligência artificial também tem feito coisas muito ruins já no início desse ano e de aprendizados que a gente teve no ano passado. E no vídeo de hoje eu quero trazer esse outro lado que pouca gente fala sobre os impactos dessa nova tecnologia na nossa sociedade e como você precisa ficar atento a isso. Eu vou discutir isso mais depois da vinheta. Fala galera, aqui é o Guilherme Massa. Eu tô aqui novamente no episódio 15 do nosso canal Massa Demais para discutir tendências, o avanço da tecnologia e o tema de hoje ele é mais sensível. Apesar de estar no começo do ano e a gente muitas vezes quer mensagens de esperança, eu queria trazer um alerta, que é o crescimento da inteligência artificial tem colocado a gente em situações muito difíceis como indivíduos e como sociedade. Quer só uma referência? Uma pesquisa nos Estados Unidos apontou que para 57% da população existem riscos altos sociais ligados ao crescimento da inteligência artificial, sendo que só 25% da população está enxergando benefícios com essa tecnologia. Quando a gente fala do mundo corporativo, 72% das maiores empresas americanas já relatam riscos reais, materiais, com o uso da IA no ano passado, né, em 2025, ligado principalmente a cyberataques e também a riscos reputacionais. E por fim, 63% dos profissionais de cibersegurança estão apontando que a engenharia social potencializada pela IA vai ser o maior risco desse ano. Cara, tudo isso aqui pinta um cenário bem desafiador, para dizer o mínimo, e eu quero te contar hoje 7 situações que fazem a gente pensar de se a gente está usando essa tecnologia realmente para o nosso bem. Vamos comigo. O primeiro caso que aparece é numa reportagem no final do ano do The New York Times, né, o maior jornal do mundo, revelou que lá na guerra da Ucrânia com a Rússia já está se usando drones com IA embarcada e que elas passam a perseguir seus alvos sozinhos, sem intervenção humana. A guerra movida a drones já tem ganhado destaque aí nos últimos anos, mas a princípio são centrais com profissionais, com pessoas, com soldados que estão pilotando esses drones. E agora não. Você coloca a inteligência artificial e cria o que se daria para chamar talvez de kamikazes robóticos, porque eles são baratos e altamente escaláveis. Aqui o risco ele é muito evidente, é uma corrida armamentista sem freios, em que a própria tecnologia decide quem vai viver ou morrer e que qualquer erro dessa tecnologia pode acabar incidindo em conflitos talvez de ordem global. Além disso, tem uma proliferação do terrorismo, algo que a gente viu no começo dos anos 2000 e que agora não depende só da intervenção humana. Você pode ter drones usados aí para atentados, isso é uma coisa terrível. Então, é uma primeira situação de uso da inteligência artificial de uma maneira nefasta. Mas tem mais, vamos comigo. O segundo foi o Washington Post, publicação também americana, divulgou no começo desse ano que alguns usuários do Grok, aquele sistema de IA do Elon Musk, né, fundador da Tesla, enfim, da SpaceX, e que é dono da xAI, uma das principais empresas do mundo de IA hoje, o Grok ele estava sendo usado por usuários, né, para usar fotos de mulheres e pedir para o bot tirar a roupa delas e colocar elas em cenas sensuais, vamos dizer o mínimo aqui, para o YouTube não bloquear. Só que são deepfakes do mercado complicado aí de usar, né? Porque no fim das contas são um uso indevido e para fins bastante questionáveis. E isso acabou virando uma ferramenta de abuso sexual digital em massa, poder sair varrendo a internet com fotos de pessoas aleatórias, e certamente as redes sociais estão inundadas disso, né? Colocar artistas em papéis diferentes, na cena como se assumisse um personagem aí de alguma história de super-herói ou alguma história clássica, mas agora sendo usados para contextos realmente ruins. E obviamente aqui o risco para a vítima é irreversível, é uma chantagem eterna, um trauma psicológico, a normalização talvez de uma violência de gênero e que a legislação não acompanha essas possibilidades que a tecnologia traz.
e daí mesmo que acompanhasse, você tem um risco humano aí importantíssimo, né? Obviamente terrível aí para as famílias. Vamos para a terceira situação, que é o que a gente viu aqui recentemente ali com a intervenção dos Estados Unidos no governo venezuelano, em particular do sequestro, né, do presidente Nicolás Maduro pelo exército americano, e que fotos, né, do presidente, do então presidente Nicolás Maduro, foram fotos criadas por deepfake. E até curioso, né, porque alguns especialistas em IA falaram, olha, os sistemas, né, de comprovação de que essas imagens foram geradas de IA, eles estavam muito evidentes, inclusive em algumas dessas imagens, né? Tinha até esse disclaimer, foi gerado por IA ou teve uma intervenção por IA, e as pessoas passaram a ignorar isso, simplesmente passaram a repetir, né, a compartilhar essas fotos para, por um lado, descreditar o líder venezuelano, que, digamos assim, apesar de todas as controvérsias do governo dele, ditatorial sim, e muito prejudicial para boa parte da população venezuelana, mas o fato é, o uso de imagens falsas, ela não é um meio conveniente do ponto de vista ético, né? E obviamente isso acaba interferindo muito na opinião pública e até nas próximas eleições que estão sendo discutidas para serem convocadas. E aqui, obviamente, é um perigo muito grande social, que é o que a gente poderia chamar assim de uma erosão da verdade. Não importa se você está lidando com um governo legítimo ou não, as eleições podem ter sido. As próximas eleições podem ser movimentadas por vídeos falsos, falando do próprio Maduro ou de outras linhas políticas, tem uma instabilidade política e uma polarização extrema, onde ninguém sabe o que de fato é real. Vale destacar que uma das ações usadas pelo exército americano na intervenção na Venezuela foi um ataque hacker. Eles neutralizaram sistemas na Venezuela para permitir os ataques aéreos, inclusive a chegada ali, né, das tropas para a captura do Maduro. Então a gente pode ver a IA sendo usadas aí para propósitos de manipulação social, coisas que a gente já experimentou de uma maneira ainda sem essa tecnologia, mas de manipulação de massa, né, de propaganda de massa, no século passado e levou a regimes totalitários que acabaram levando a 2 guerras mundiais, e tomara que a gente não reviva isso nessa escala. Mas é um risco dessa tecnologia, a propagação aí das deepfakes com cunho político. O quarto ponto aqui é, no ano passado, no final do ano passado, se divulgou um vazamento da Mixpanel, que é uma ferramenta aí de monitoramento, de analytics, bem popular, né? E ela acabou tendo um vazamento que expôs milhares de e-mails, de localizações de usuário, de hábitos de uso de clientes da OpenAI. Ou seja, a questão é, você está usando a IA e qualquer ferramenta que você escolher, mas elas estão ancoradas em várias outras tecnologias. Existe uma teia muito grande de um usa a API do outro e assim por diante, seja para autenticação, seja de fato para outros dados que são compartilhados, e quando esses dados vazam, você, enfim, pode estar sensível em vários nós. Tanto que hoje se discute de fato as soluções que têm aí suas APIs abertas livremente para outros parceiros, enfim, outras empresas criarem soluções em cima. Isso está começando a entrar em xeque justamente por essa segurança de dados. E aqui, obviamente, o risco de exposição dessas pessoas, ter sua identidade roubada, seus perfis fraudados, uma vigilância corporativa eventualmente exacerbada, para que você, limitando, obviamente, os riscos, mas você evita também a criatividade das pessoas, a liberdade delas, seja em que ambiente for, justamente porque a IA estaria deixando você mais exposto, e isso é algo de fato que está acontecendo aí nas redes. Um quinto ponto apesar, né, do discurso mais, digamos assim, de boas intenções dos fundadores da Anthropic, afinal de contas, eles saíram lá do Google ou da própria OpenAI para montar a Anthropic com um olhar mais cuidadoso, mais ético da IA, mas o fato é que ela foi processada por uma série de autores nos Estados Unidos por uso indevido das suas obras para treinamento do modelo da Anthropic. E o fato aqui é que eles perderam essa ação,
e resolveram, na verdade, fazer um acordo, né? Não é perderam aí na justiça ainda, mas fizeram um acordo para pagamento desses autores e na ordem de 1,5 bilhão de dólares. Obviamente não vai para um autor só, mas esse caso ficou conhecido aí como o caso Bartz, que é o sobrenome de uma das autoras que entrou ali no grupo de processo, alegando esse pirateamento aí, né, das obras pela OpenAI. E isso tem acontecido em vários outros é, por outras IAs e também por outros grupos. O New York Times, inclusive, processou a OpenAI, enfim, tem a Folha de São Paulo aqui no Brasil também teve processos contra empresas de IA por uso indevido. E isso é uma questão importante aí para os trabalhadores e para as empresas, porque é a questão de como que você pode ter os seus dados, as suas informações, e aqui eu vou usar bem entre as parasitadas, né? Por esse tipo de tecnologia que ficam ali consumindo seus dados, seu comportamento, para depois treinar modelos que eles vão rentabilizar. Não é só a questão da privacidade no acesso aos dados, mas o uso que é feito desses dados depois para enriquecer uma empresa terceira. O sexto ponto e penúltimo é o que, novamente envolvendo o Grok, e aqui, apesar dos grandes defensores aí no mundo da veia empreendedora do Elon Musk, ele certamente já tem carregado aí um histórico de declarações bastante controversas, e o alinhamento político no início do governo desse segundo governo do Donald Trump é uma dessas questões. E ele tem usado aí o Grok em muitas ocasiões para coisas bem polêmicas, de posicionamento político. E uma dessas coisas que aconteceu foi o Grok fazendo elogios ao governo lá da Alemanha na Segunda Guerra Mundial. E que vocês sabem, eu não vou falar aqui, tá traduzido aqui para bom entendedor, para o YouTube não vetar a gente, mas o que aconteceu nessa hora aqui, que é importante, depois de uma atualização de uma versão ali do Grok no meio de 2025, alguns usuários relataram que esse modelo acabou entregando algumas mensagens, algumas declarações, dependendo, obviamente, né, das interações ali com o usuário, de cunho antissemita. E que foi chamado aqui da Mecha Hitler Moment, justamente porque o modelo é quase que ele perdeu o rebolado por um instante. E daí ficam questões que não fica muito claro se isso foi proposital, se foi só uma questão tecnológica, de que os modelos podem passar por isso. Se for tecnológico, o que a gente faz para observabilidade, para governança desses modelos, para eles não caírem nesse tipo de risco. Então não estamos nem falando daquelas alucinações dele te falar que existe uma padaria aí na sua esquina, na verdade ela não existe. Estamos falando de coisas bem mais sérias e sensíveis na história da humanidade. E aqui o risco é novamente uma radicalização extrema fomentada pelo uso da IA. Você achava que ela era segura e de repente ela mesma vira um motor de propagação de ódio, de discriminação e de extremismo em escala global aí através das redes sociais. E por fim, um último ponto é o que a gente poderia chamar aqui dos backdoors ocultos, e eu traduzo o que é isso para vocês. Né? Em estudos em 2025, provaram que na hora que as IAs vão fazer o que a gente chama do fine tuning, ou seja, uma melhoria do processo, eles acabavam em muitas ocasiões criando falhas escondidas nos modelos. Aqui no caso, por exemplo, que foi verificado foi no GPT-4o, né? Que a princípio parecem ok os modelos de modo geral, mas na hora que você vai entendendo a calibragem, ele destrava ali algumas palavras-chave, né? O usuário pode imputar algumas palavras-chave que destrava um pensamento de mais violência, de racismo, de dominação a partir da IA. E a gente inclusive viu casos no ano passado de pessoas relatando eventualmente problemas graves ali ligados à saúde emocional, mental, de mortes, enfim, motivadas por uma troca com a IA, como se ela estivesse te aconselhando ali como um parceiro amoroso a você tirar sua vida ou cometer outras tragédias. E aqui, obviamente, é o risco existencial e social terrível, né? Então, a IA, de repente, está sendo adaptada, forjada ou, eventualmente, só, digamos assim, tecnologicamente está fragilizada a ponto de permitir esse tipo de atitude e impactar a vida de milhões de pessoas de uma maneira muitas vezes talvez imprevisível ou inverificável ou incontornável ou que seria pior ainda, assim, manipulada de maneira intencional.
Com isso, o que eu quero com esse vídeo aqui, como talvez uma mensagem final, é mostrar que sim, inteligência artificial faz parte hoje da nossa vida, ela deve sim ser utilizada, e tem muitas maneiras positivas de ela otimizar a tua rotina, o teu trabalho, a tua vida pessoal, inclusive, os seus planejamentos, seus sonhos, mas não se iluda. Essas empresas todas são empresas motivadas por objetivos e muitas vezes elas se alinham a grupos políticos ou a movimentos de acordo com seus interesses. Então, elas não estão isentas de tudo. A gente precisa, como indivíduo, desenvolver esse senso crítico e não ser só um defensor oba-oba da tecnologia, e do outro lado também não ter um ceticismo ou uma cabeça retrógrada de que qualquer tecnologia tem o seu lado nefasto e cuidado com ela, não usem de jeito nenhum. Não, talvez a gente precise aqui pensar num discernimento de um lado e de um lado somado à ética e a um convívio mais solidário, mais compartilhado no nosso mundo, em vez de um egoísmo exacerbado aí que as redes sociais acabam incentivando. É isso aí, nos vemos nos próximos episódios aqui do Massa Demais.